Colossenses capítulo 3, versículo 8 a seguir, a Bíblia diz assim: Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se faz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, na qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Versículo 12: Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, eternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo árbitro e em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Amém? Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Pode tomar assento com liberdade para glorificar e exaltar o nome de Jesus, porque Ele está no nosso meio, irmãos. Jesus está aqui nesse lugar. Meus irmãos, quando se trata do último culto do ano, ou quando se trata da noite de virada de ano, costuma-se um ao outro desejar um ano abençoado, um ano de vitória. Costuma-se desejar que tenhamos um ano melhor do que esse no ano que vem, que o ano de 2026 seja um ano melhor, seja um ano extraordinário, seja um ano diferente. Muitos, talvez, que enfrentaram lutas, tribulações nesse ano, desejam que o ano que vem seja um ano diferente, desejam alcançar alguma coisa no ano que vem. Muitas pessoas na virada de ano fazem propósito e dizem: nesse ano que vai entrar eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, nesse ano vou orar mais, nesse ano vou estudar mais a Bíblia, nesse ano vou ser mais crente, nesse ano vou ir mais na igreja, mais no culto, nesse ano eu vou me dedicar mais no meu trabalho, na minha profissão, na faculdade, esse ano eu quero cursar uma faculdade, esse ano eu quero fazer isso, quero fazer aquilo, esse ano eu quero conseguir comprar minha casa, esse ano eu quero conseguir comprar meu carro. Muitos desejam alguma coisa diferente para o ano novo que vai começar. Mas uma coisa eu tenho a dizer aos irmãos, que se nós fizermos as coisas iguais nós fizemos nesse ano, dificilmente nós teremos um ano diferente. Porque se eu espero algo diferente do próximo ano, eu preciso também fazer algo diferente. Se eu espero algo extraordinário do ano que vai começar, eu preciso também me dispor a fazer algo extraordinário no ano que vai entrar. E tratando disso, meus irmãos, a mensagem que Deus colocou no meu coração, a mensagem sobre o tema despojai-vos e revesti-vos, porque é isso que nós precisamos fazer no último dia do ano. Nós precisamos fazer uma análise, uma reflexão na nossa vida. É noite de nós analisar e refletir a nossa vida e nos despojar de algumas coisas. E também é noite de nos revestirmos de outras coisas para um ano abençoado, para o ano de 2026 ser abençoado. Mas é certo que ninguém, ao chegar no final desse ano, pode dizer o seguinte, a dizer assim: para mim eu estou perfeito, eu já estou no nível que eu queria, eu já atingi todos os meus objetivos no reino de Deus, na obra de Deus, enquanto servo de Deus, eu já estou no patamar que eu queria, eu não preciso de mais nada, eu não preciso me despojar de nada porque eu sou perfeito. Ninguém pode chegar no final de ano e pensar assim: eu sou perfeito, não preciso tirar nada de mim, não preciso mudar nada em mim para esse ano que vem porque está tudo certo. Ninguém
pode chegar a esse ponto, porque se alguém chegasse no dia de hoje a esse ponto, já nem precisaria mais estar nesse mundo, mas já poderia estar com 2 asinhas voando e já estar nas mansões celestiais, porque daí seria perfeito, e ninguém é perfeito, ninguém de nós somos perfeitos. Todos nós, ao chegar nesse dia, nós temos erros e acertos quando olhamos para trás. Nós tivemos alguns acertos na nossa trajetória, durante esse ano tivemos, mas com certeza tivemos muitos erros, muitas coisas que fizemos que não deveríamos ter feito, muitas atitudes que tivemos que não deveríamos ter essas atitudes. Então por isso hoje é noite de refletir sobre isso, e se você for um crente sincero e verdadeiro aqui nessa noite, você vai refletir na tua vida e vai lembrar de coisas que você precisa mudar e melhorar nesse próximo ano que vai entrar, assim como eu tenho coisas que eu preciso mudar e melhorar nesse próximo ano que vai entrar. Os irmãos entenderam? Amém? Amém. Então, nesse sentido, irmãos, todos nós precisamos nos despojar de alguma coisa, e todos nós precisamos nos revestir de outra coisa para poder viver um ano de 2026 abençoado. O apóstolo Paulo usa essa expressão despojar e revestir, ele usa essa expressão se utilizando de uma metáfora de vestir roupas, de tirar uma roupa suja, uma roupa velha, e colocar uma roupa nova, uma roupa limpa. Todo mundo, depois que toma banho, gosta de vestir uma roupa limpa, ou até mesmo no final do ano, todo mundo gosta de ter uma roupa nova, né? Alguns compraram, conseguiram ter uma roupa nova no final do ano, é corriqueiro, é clássico que todo mundo deseja ter isso, ou pelo menos estar com uma roupa limpa. Mas Paulo usa essa metáfora do trocar de roupas, de despojar, tirar uma roupa velha, uma roupa às vezes suja, e revestir de uma roupa nova ou de uma roupa limpa. Paulo então usa essa metáfora, e nós vamos entender que ele fala que nós devemos nos despojar de algumas coisas. Mas por que o pastor traz uma mensagem dessa no dia de virada de ano? Porque nós estamos desejosos de um ano diferente, de um ano abençoado, irmãos. E se nós queremos ter um ano abençoado, alguma coisa em nós precisamos melhorar, nós precisamos mudar. Nós devemos nos despojar de algumas coisas ruins que nós fazemos, e todos nós aqui, alguma coisa ou outra, a gente erra, a gente peca. Então todos nós devemos nos despojar de algumas coisas que a gente vem trazendo conosco, a gente vem carregando. Nós devemos nos despojar de coisas que não agradam a Deus, de coisas que nos prejudicam, que prejudicam aqueles que estão à nossa volta, e nos revestir daquilo que Deus nos dá, para que nós possamos abençoar as pessoas que estão à nossa volta, e para que possamos também ser abençoados. Então nós devemos nos despojar da linguagem obscena do nosso falar, é isso que Paulo diz aqui. E no versículo 9, Paulo diz que nós devemos também nos despojar, ele continua no mesmo sentido de despojar, da mentira, porque ele diz: não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos. Então nós devemos também nos despojar da mentira, irmãos. A mentira não pode estar na nossa boca, a mentira não pode estar nas nossas palavras, nos nossos negócios, a mentira não pode estar na nossa convivência. Nós precisamos falar a verdade. Doa quem doer, nós precisamos dizer a verdade, dentro de casa, na igreja, no convívio com os irmãos, na sociedade, no trabalho. Ah, pastor, mas é que é uma mentirinha santa. Não existe mentirinha santa, irmãos. Ah, pastor, eu só menti, mandei meu filho dizer que eu não estava porque o mascate bateu na minha porta e queria receber, é só por isso. Nós não podemos, irmãos, viver uma vida cristã com mentiras. Nós devemos tomar cuidado. Paulo diz que nós devemos nos despojar da mentira.
Nós devemos nos despojar de todas essas coisas, inclusive da mentira, porque o crente não vive de mentira, porque quem é o pai da mentira é o diabo. A Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira, mas Jesus é a verdade. E aquele que é crente de verdade, ele vive na verdade, ele rejeita a mentira. Então nós devemos nos despojar dessas coisas, porque inclusive a Bíblia diz que os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Então não adianta eu entrar no ano de 2026 com as mesmas práticas, eu preciso ter uma vida também diferente na presença de Deus. Eu preciso melhorar naquilo que eu estou errando. E como eu já falei aos irmãos, todos nós aqui precisamos melhorar. Todos nós precisamos nos despir de alguma coisa. Do que mais nós precisamos nos despir? O apóstolo Paulo escreve aos Romanos, capítulo 13, versículo 12. Ele diz lá que nós devemos deixar, pois, as obras das trevas. Nós devemos, irmãos, nos despir de todas as obras das trevas. O que é a obra da treva? O que é obras das trevas? São obras que são feitas às escuras, porque trevas é escuridão. São obras, são atitudes, são ações que fazemos que não temos coragem de fazer na luz do dia ou na frente de todas as pessoas. Então nós devemos nos despir de todas as obras das trevas. Existe uma frase que diz que aquilo que você não pode fazer na frente das pessoas, não pode falar na frente das pessoas, não pode fazer na frente das pessoas, você também não deve fazer em secreto, no sentido de práticas erradas. Se você faz uma coisa que você precisa fazer essa coisa escondido, que ninguém pode saber, é porque alguma coisa está errado. Isso é obra das trevas, e nós precisamos nos despojar das obras das trevas. Nós precisamos tirar essa roupa suja, essa roupa velha, essa roupa do velho homem. Nós precisamos tirar isso de nós. Nós precisamos nos despojar de todo o pecado. Nós precisamos nos despojar de tudo aquilo que nos afasta de Deus. Nós precisamos, num culto como esse, refletir na nossa vida, irmãos. Porque inclusive nós não estamos apenas prestes a virar de ano, mas imagina comigo se Jesus resolve voltar antes de nós virarmos o ano, e eu estou planejando, ano que vem eu vou voltar a ser crente, se Jesus volta antes da meia-noite. Nós precisamos, irmãos, nos despojar de todo pecado, de tudo aquilo que nos afasta de Deus. Nós precisamos nos despojar da frieza espiritual. Nós precisamos nos despojar de tudo aquilo que está tomando o nosso tempo de Deus. Eu não tenho tempo para orar, não tenho tempo para ler a Bíblia, então eu preciso olhar para a minha vida e ver o que está me afastando da comunhão com Deus. Eu preciso me despojar dessas coisas hoje também. Se eu quero ter uma vida diferente, se eu quero ter um ano diferente de 2026, eu preciso me despojar dessas coisas. Aleluia! É noite de nos despojarmos dessas coisas. E mais, Tiago diz no capítulo 1, versículo 21, ele diz assim: portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei a palavra implantada em vós. Nós devemos nos despojar de toda a impureza, de toda a maldade, de todo acúmulo de maldade. Devemos fazer o quê? Acolher a palavra implantada em nós, receber com carinho a palavra, receber a palavra como algo precioso, e como ela é algo precioso, como ela é preciosidade, a palavra de Deus. Nós precisamos nos despojar de todas essas coisas e receber a palavra de Deus como uma preciosidade para nós. E Deus está falando comigo, eu preciso mudar, eu preciso melhorar. Receber essa palavra, abraçar essa palavra, não fazer como aquele crente que vem para o culto com a pá.
Já viram o crente que vem para o culto com a pá? Que eles dizem assim, esse aqui é por irmão ciclaninho que não veio. Ah, esse aqui é a irmã fulaninha não veio. Ela precisava estar aqui para escutar. Mas nós devemos vir para o culto com a enxada. Para dizer, isso aqui é para mim. Eu que tô meio pica-pauzão, eu preciso melhorar. Isso aqui é para mim. Isso aqui Deus está falando para mim, eu preciso parar de mentir, eu não meu mentiroso. Isso aqui é para mim, eu preciso mudar isso na minha vida. Se eu continuar assim, eu vou perecer, eu vou desviar, eu preciso melhorar, isso aqui é para mim. Quem veio com a enxada nessa noite também? Todos nós precisamos melhorar, irmãos, nos despojar de alguma coisa, acolher a palavra de Deus. Acolher a palavra de Deus é justamente isso, é olhar para a nossa vida e analisar. A palavra é como um espelho. A Bíblia diz que a palavra é como um espelho. Você vai diante do espelho e quando você olha no espelho, você vê. Eu, quando olho no espelho, eu vejo coisa feia, irmão. Né? Você vê o cabelo está desajeitado. Você vê, às vezes tem uma marca aqui, tem uma marca nova, tem uma espinha aqui, a barba está mal feita. Você olha e vê os defeitos quando você olha no espelho. E quando você olha no espelho, se o cabelo está desajeitado, o que você faz? Você tenta ajeitar o cabelo. Se a gravata está torta, você olha no espelho, você tenta endireitar a gravata. Quando você olha para a Bíblia é como um espelho. Você olha para a palavra, você vê os teus defeitos quando olha para a palavra. Nós, quando olhamos para a palavra, todos nós vemos os nossos defeitos. Mas essa mesma palavra que mostra os nossos defeitos, mostra o nosso cabelo despenteado, ela apresenta o pente para que nós possamos ajeitar o cabelo. Essa mesma palavra que mostra os nossos defeitos, ela mostra a graça de Deus, o sangue de Jesus, o perdão que existe em Jesus Cristo. Aleluia. Agora Paulo vai nos dizer que nós devemos, em contrapartida, depois de tirar a roupa velha, a roupa suja, nós devemos nos revestir. Nós devemos nos revestir. Nós precisamos, irmãos, nos revestir. Revestir do quê? Ele vai nos dizer, em primeiro lugar, em Romanos capítulo 13, versículo 14. Ele diz assim, revesti-vos do Senhor Jesus Cristo. A primeira coisa, eu preciso me revestir de Cristo. Irmãos, o ano de 2026, irmãos, só vale a pena se Cristo estiver comigo. Eu preciso me revestir dele. Você pode, quem sabe, até ganhar na mega da virada. Mas se Cristo não estiver com você no ano de 2026, tudo perdido, irmãos. Você pode, no ano de 2026, se tornar a pessoa mais famosa desse país, quem sabe? Mas se você não estiver revestido de Cristo, se Cristo estiver com você, tudo perdido. Você pode alcançar teus objetivos nesse ano, você pode, quem sabe, conquistar aquilo que você tanto almeja, mas se Cristo não estiver com você, é tudo perdido. É por isso que a recomendação de Deus para nós essa noite é revestir-vos de Cristo. Cristo, Jesus está aí no teu coração, está na tua vida, você pode sentir a alegria dele. Ele está na tua casa, na tua família. Nós precisamos ser revestidos de Cristo, porque Cristo é tudo em nós. Porque se Cristo estiver com nós, nós podemos enfrentar tribulações, dificuldades nesse ano, tristeza. Mas se Jesus estiver com a gente, irmãos, apesar da tristeza, da luta, da tribulação, nós vamos ter alegria. Nós vamos ter paz, apesar das guerras que possam haver. Se Cristo estiver conosco, nós vamos ter paz. Inclusive, tem uma frase do Martim Lutero que ele diz assim, que um trono sem Cristo é o inferno, e uma masmorra, uma cadeia, uma prisão profunda com Cristo se torna um paraíso, se torna o céu. Então, por mais que você possa ter enfrentado lutas nesse ano que se passou, se Cristo estava com você, você recebeu vitória por meio de Cristo. É por isso que você está aqui hoje, porque Cristo estava com você, porque Cristo está com você. Então nós precisamos nos revestir de Cristo em primeiro lugar. E em segundo lugar,
Ainda em Colossenses capítulo 3, versículo 12, Paulo vai dizer: vistam-se, ele diz, ou revestivos, pois, como escolhidos de Deus. Nós devemos nos revestir como escolhidos de Deus, santos e amados. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Você é um escolhido de Deus, você é uma escolhida de Deus. Ali o texto diz eleitos de Deus. Você foi escolhido por Deus. Deus nos escolheu, irmãos. Então nós devemos viver de acordo com essa eleição. Se Deus nos escolheu, nós devemos viver de acordo com isso. Nós devemos andar como escolhidos de Deus. Nós devemos viver como escolhidos de Deus. Nós devemos nos revestir como escolhidos de Deus. Deus escolheu você para quê? Escolheu você para herdar as mansões celestiais. Então viva como aquele que está indo morar no céu. Nós devemos viver como aquele que está indo morar no céu. Então devemos nos revestir como eleitos de Deus, santos e amados. E mais, nós devemos nos revestir, vai dizer a sequência do texto, de misericórdia, irmãos. Glória a Jesus. Misericórdia precisa estar na nossa vida. Exerça a misericórdia nesse ano de 2026 que vai entrar. O que é exercer a misericórdia? É perdoar aquele que você julga não mereceu o teu perdão. Isso é exercer misericórdia. É tratar bem aquele que te trata mal. Isso é exercer misericórdia. Revista-se de misericórdia. Revista-se de bondade. Seja bondoso. Por mais que você já tenha sido bondoso nesse ano, seja mais bondoso em 2026. Ajude aquele que precisa. Abra a mão para aquele que está necessitado. Se você vê alguém precisando, ajude, abençoe. Seja bondoso. Nós devemos também, a continuação do texto diz que nós devemos nos revestir de humildade, irmãos. Nós precisamos ser humildes. E Jesus disse assim: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Nós precisamos ser humildes. A humildade é a característica do crente. Crente soberbo, irmãos, não existe. É porque não é crente. Porque crente de verdade é humilde. E humildade não é pobreza, não é isso que eu estou falando. Humildade é reconhecimento de que não somos nada e de que somente Deus é tudo. Humildade é o reconhecimento, irmãos, de que nós dependemos inteiramente de Deus, que não somos melhores do que ninguém e que necessitamos inteiramente da graça e da misericórdia de Deus. Revestivos a humildade, mansidão nós precisamos ter. Paulo vai dizer isso. Nós devemos nos revestir de mansidão. Nós devemos nos revestir de longanimidade, está lá o texto, ou paciência. Devemos nos revestir dessas coisas, irmãos. Se nós queremos ter um ano de 2026 diferente e abençoado. Agora, se eu não quero ter um ano diferente e abençoado, eu posso nem ligar para nada disso e continuar vivendo a minha vida do jeito que dá. Mas se você quer realmente ver a diferença e fazer a diferença em 2026, faça a diferença também. Efésios capítulo 6, versículo 11 diz mais uma coisa que nós devemos nos revestir. E Paulo vai dizer lá: revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Irmãos, o diabo vai armar ciladas contra mim e contra você no ano de 2026. Porque ele anda ao nosso derredor, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. A Bíblia diz, ele vai tentar armar ciladas. Mas a Bíblia está nos prevenindo hoje, dizendo assim: revistam-se de toda a armadura de Deus, para resistir às ciladas do diabo. Aí a Bíblia diz assim: porque a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, mas é contra os principados, as potestades, os dominadores desse século.
A nossa luta, irmãos, é contra as hostes espirituais da maldade. O diabo, com os seus asseclas, com os espíritos malignos, andam plantando coisas, andam lançando dardos em nós, no meio da igreja, no meio do povo de Deus. A nossa luta não é um contra o outro, a nossa luta é contra o diabo, a nossa luta é contra os espíritos malignos, e é por isso que nós precisamos nos revestir de toda a armadura de Deus. Porque vai vir ataques nesse ano de 2026, mas só que se nós estivermos revestidos da armadura de Deus, nós obteremos vitória. Nós precisamos nos revestir dessas coisas, irmãos, e de tantas outras, mas orar não nos permite continuar. Mas o que eu gostaria de falar, e encerrando aqui com os irmãos, faça uma análise da tua vida. Vamos fazer uma análise da nossa vida e pensar o que nós coloque um propósito para o ano de 2026. Nesse ano de 2026 eu quero me aproximar mais de Jesus. Então faça o propósito de se aproximar mais de Jesus. Eu vou vir mais na igreja, eu vou orar mais em casa, eu vou ler mais a Bíblia. Nesse ano 2026 eu quero ser mais usado nas mãos de Deus. Eu quero ser usado, eu quero participar mais, eu quero pregar nesse ano, eu quero fazer alguma coisa diferente pela obra de Deus. Então se prepare para isso, busque isso. Venha na escola dominical aprender a palavra do Senhor. Nesse ano eu quero aprender mais da palavra do Senhor. Venha na escola dominical. Nesse ano eu quero ser mais cheio do poder de Deus. Venha para a escola dominical, ore em casa, jejue, dedique a sua vida a Deus. Esse ano eu quero ser mais cheio da glória, da unção, do poder de Deus. Busque mais a Deus, faça alguma coisa diferente, faça um propósito com Deus de fazer alguma coisa diferente para começar esse ano. Esse ano eu quero cuidar mais da minha família. Esse ano eu quero ser um marido melhor. Esse ano eu quero ser uma esposa melhor. Esse ano eu quero ser um pai melhor. Esse ano eu quero ser um filho melhor. Esse ano eu quero ser um avô melhor. Esse ano eu quero ganhar minha família para Jesus. Esse ano eu quero ganhar alguém para Jesus. Precisamos, irmãos, ter propósito. Virar o ano e simplesmente levar o ano, como diz por aí, empurrando com a barriga. Precisamos ter propósito. Esse ano eu quero que Jesus salve fulano da minha casa. Eu vou orar para isso. Eu vou convidar para vir na igreja. Eu vou fazer alguma coisa. E Deus pode fazer aí. Mas nós precisamos, irmãos, nos dedicar num propósito. Faça um propósito com Deus. Faça alguma coisa diferente. Pastor, esse ano foi tão difícil para mim. Deus pode fazer o ano de 2026 abençoadíssimo para você. Deus pode fazer. Mas se dedique a Deus. Lembre-se da regra de ouro da Bíblia Sagrada, envolvendo tudo. A Bíblia diz assim: mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Irmãos, o nosso Deus é um Deus que faz quando nós nos dedicamos a Ele. Você acredita nisso? Amém? Desde que eu casei, irmãos, eu já vou encerrar para nós iniciar a oração, que nós vamos celebrar a ceia depois da meia-noite. Mas só para contar rapidamente para os irmãos, mas desde que nós nos casamos, nós tentamos nos dedicar à obra do Senhor e buscar o reino de Deus. Tentamos. E nós, com as nossas falhas, com os nossos erros e acertos, mas nós tentamos. E logo no início do casamento, ali a gente tentava ver se achava casa para comprar, e a gente não conseguia, e batia numa porta, ia numa imobiliária, ia em outra, e a gente via que a gente não ia ter dinheiro para comprar, porque a gente ia nas imobiliárias, geralmente naquela época era dinheiro, irmãos. Hoje até, quem sabe para você é troco de bala, mas naquela época eles diziam que precisava de 10, 15 mil de entrada, e para nós isso aí, irmãos, era muito dinheiro. Para mim ainda é muito dinheiro, mas hoje que nem por Dirceu já não é, né? Mas para mim é muito dinheiro, 10, 15 mil reais. Mas naquela época eu pensava, meu Deus do céu,
nunca vou conseguir comprar uma casa. Vou ficar pagando aluguel a vida inteira. Nós pagávamos aluguel. E nós, um dia, com a minha esposa, nós morávamos numa casa de aluguel ali, do lado da casa, ali para baixo de onde o irmão Vanderlei morava, né, com a Michele. Nós morávamos ali de aluguel. E um dia, nós conversando sobre isso, nós tínhamos ido numa imobiliária e visto que nós não ia ter condição de comprar casa. Nós já estávamos casados ali há uns 3, 4 anos. Por aí, né? E nós vamos ter condição. E daí nós começamos a chorar, assim, junto. Eu e a Jana, não tinha o John, e nós começamos a chorar e pensamos, meu Deus do céu, né? O que adianta, né, gente? Trabalha, não vai poder comprar uma casa. Fiquei pensando assim, porque dá uma tristeza na gente, às vezes, quando a gente não consegue. E daí nós choramos juntos e nós não ia na igreja naquele dia. Ah, quando o crente tá bravo, eu não vou na igreja hoje. Mas aí nós pensamos, vou ir, vamos ir. Vamos ir. E daí fomos, era a igreja da Lagoa ia cooperar lá no Rio Bonito, nós fomos lá. E daí chegamos lá, daí estava pregando o pastor Iris de Malé. Ele pregou a palavra, chamou para frente, fez o apelo, nós não fomos para frente, nós ficamos lá atrás. Mas mesmo assim, ele dizia assim, ele não conhecia nós. Ele falou assim, aquele casal que está ali, vem aqui na frente. E nós fomos lá. E Deus falou, irmãos, exatamente tudo que nós tínhamos falado à tarde, exatamente tudo. Vocês falaram isso e isso à tarde. Vocês falaram exatamente isso aqui. E vocês disseram, não tem como, vocês não vão conseguir, como que vai acontecer? Aí ele diz assim, Deus diz assim, fiquem tranquilos, porque é eu que vou fazer. Apenas busquem a minha presença, o meu reino, façam a minha obra, apenas isso, porque é eu que vou fazer. Fiquem tranquilos, descansem. Glória a Jesus. Irmãos, quando Deus fala, Ele faz. Eu não moro numa mansão, irmãos, mas para mim é uma mansãozinha que Deus me deu. Para mim é, porque foi Deus que nos deu. Porque foi Deus que nos deu. Nós não tínhamos condição de comprar a casa, mas aconteceu algumas coisas. A ex-dona da casa ligou para minha esposa e falou assim, eu quero vender a casa para vocês. Não quero que outra pessoa vá morar lá, porque ela gostava da Jana bastante, porque a Jana cuidava das meninas dela quando era criança. Ela falou, quero vender a casa para vocês. Vocês têm interesse? Falei para a Jana, diga que nós temos interesse, não temos dinheiro, mas o interesse nós temos. Ela falou assim, não importa, eu quero vender a casa para vocês de qualquer forma, consigam uma entrada de 5 mil para mim só, e eu parcelo o restante para vocês em 5 anos sem juros. Irmão, isso não é Deus que faz? Mas eu não tinha 5 mil também, irmãos. Não tinha. Mas eu cheguei no dia seguinte no meu trabalho e falei para o meu patrão assim, falei, nossa, surgiu a oportunidade de comprar uma casa. Surgiu a oportunidade de eu comprar uma casa e a mulher pediu 5 mil de entrada e eu não vou poder comprar a casa. Daí falou, Deus o livre, você não vai comprar essa casa. Manda mensagem para ela agora que você vai ficar com a casa, te arruma esse dinheiro. Você me paga depois. E daí eu paguei ele e nós compramos a casa. Quem compra uma casa, irmãos, parcelado sem juros, em 5 anos? Isso é bênção de Deus, Deus cumpriu. Enquanto você busca o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas Ele acrescenta, e tem sido assim na nossa vida todos os dias, irmãos. Então, para esse ano que vai entrar, eu sei que às vezes se preocupa com a vida financeira, com as coisas, com as contas, com as dificuldades. Busque o reino de Deus e a sua justiça. Ele é fiel, irmãos. Ele é fiel, irmãos. Nós muitas das vezes não somos fiéis, mas o nosso Deus é fiel, Ele permanece fiel. Confie em Deus, que Ele vai estar com você nesse ano de 2026, naquilo que você não consegue, Ele vai estar lá na porta que está fechada, Ele vai estar lá e pode abrir essa porta. Confie em Deus. Amém, irmãos?